e remunerações de bacharel em Geografia e residente na FAUFA. No ano anterior, no semestre anterior, eu fiz uma monitoria, né, junto com a professora, a coordenadora Eliana Mestre, que está ali, e o nome dessa CS foi Caminho de Convergência Socioecológica. E o subtítulo é Saberes, Projetos e Práticas em Coqueiros de Monte Burro, Camaçari. Pode passar. Então, essa CCS ela foi feita em parceria com a APANE. A APANE é a Associação de Pequenos Agricultores Nova Esperança, que então, eles residem lá na localidade de Coqueiros de Monte Burro, em Camaçari. Então, o primeiro objetivo que nós iniciamos na CCS é fortalecer esse vínculo entre a universidade e a comunidade, que é o objetivo da CCS, né? De fazer essa extensão e essa devolutiva para a sociedade de uma forma geral. E também foi pensado uma troca horizontal, onde tivesse uma escuta, né, ativa das pessoas que ali residem. E nós pensamos de forma a ter uma atuação no território de forma crítica e transformadora. E também pensamos no processo de aprendizagem de forma coletiva e também planejamos junto com a comunidade. A metodologia que a professora pensou e a gente utilizou foi a pesquisação, né, que é a transformação da realidade investigada com a participação ativa no sujeito. Vocês vão ouvir muito falar disso porque essa CCS foi pensada para que a gente trabalhasse de forma a ouvir a comunidade e a partir daí a gente trabalhar. Então a gente tinha muitas coisas na cabeça quando a gente chegou no território, porém tudo partiu do momento dessa escutativa, do momento que a gente passou a escutar as pessoas que estavam ali e entender as suas necessidades. Porque muitas vezes a academia chega nos territórios com muitas coisas na cabeça, ideias prontas, e nem sempre essas questões que a gente tem são o que eles demandam e precisam, não faz sentido para o território. Utilizamos também a pedagogia dialógica de Paulo Freire, que é essa questão da horizontalidade, tudo foi conversado de forma horizontal, e valorização dos saberes locais. Então, o protagonista da CCS o tempo todo foram as pessoas daquele território. E utilizamos o território como um espaço ativo para essa construção do coletivo, porque o tempo todo fomos lá, nós fomos em 4 oficinas, eu vou falar mais adiante sobre isso, fomos em 4 oficinas lá, em vez de trazer isso para cá, para entender de fato o novo que demandava a comunidade. A gente utilizou vários recursos, aqui eu alenquei 2, mas no decorrer do processo, né, de exposição eu vou trazer as coisas para vocês. Um dos exemplos foi um mapa que a gente criou para fazer um mapeamento sociológico ali daquele território e adjacência. A professora imprimiu um mapa grande, analógico mesmo, e fez várias etiquetas com vários equipamentos públicos e com a possibilidade deles se encontrarem, porque a grande maioria, se não a maioria absoluta, são pessoas que fazem práticas socioecológicas, são pessoas que são pequenos agricultores, que plantam e vendem produtos agrícolas, mas sem nenhum aditivo. São pessoas que pensam dessa forma, né? Coletiva e de plantar e colher e vender produtos que são naturais. Então eles mesmos se encontraram, foi muito legal. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês, porque eles ficavam assim como crianças, né, se descobrindo. A gente partiu do ponto da pane, que é o central, e eles, a partir da pane, eles se encontravam ali, aqui tem um sítio, eles marcavam, bem como também os equipamentos públicos, como delegacia, hospital, essas coisas. As oficinas foram 4. A dinâmica da oficina foram rodas de conversas e dinâmicas colaborativas. Nessas oficinas a gente elaborou, os alunos elaboraram uma linha do tempo, né, da banda, de como se deu esse processo. A gente pensou caminhadas exploratórias pelo território.
A gente não conseguiu fazer, por conta do tempo, todas as caminhadas que a gente queria, mas a gente conseguiu explorar ali aquele espaço onde a água está e conseguiu ir na UBS. Alguns de nós fomos lá na UBS para entender como é a saúde lá no território. E fizemos mutirões comunitários para executar o projeto, mas também nos tornamos um pouco à frente. Meu papel como monitora nessas oficinas era pensar a logística e a metodologia das oficinas junto com a professora e o nosso tirocínista, né? Não está aqui, mas foi de suma importância para José Helder. Ele está fazendo tirocínio docente com a professora Eliana e ele foi assim meu braço direito nesse trabalho. A gente fazia elaboração, sistematização dos registros, bem como controle de frequência, articulação entre os grupos de trabalho, porque no começo, logo na parte da gente dividiu, a professora dividiu em 4 grupos, né? E cada um ficou ali com um eixo, mas todos esses eixos pensando de uma forma transversal, e mediação de diálogo entre os estudantes e a comunidade. Oficinas e temas. A primeira oficina teve o tema Fundamento, onde foi introduzido o conceito teórico e foi ali formado esses grupos de trabalho. Lá nessa primeira oficina, a gente pensou na abordagem socioecológica, pensamos no consumo em resíduos, como a gente consome e como a gente deixa, né, esse resíduo na terra, porque não existe esse conceito de jogar fora, porque o fora não existe. Tudo que a gente joga aqui dentro do planeta que a gente mora. Foi pensado também projetos de infraestrutura, começamos ali a pensar saúde e ervas medicinais. A segunda oficina foi de saberes, onde a gente priorizou a escutativa de pessoas que moram ali, não só no Timor, mas naquela região ali no litoral norte. E foi muito interessante essa oficina, porque eles tomaram, já são protagonistas, mas naquela oficina eles tomaram total protagonismo, porque a gente sentou lá para ouvir. E aí a gente foi convidado alguns moradores que tinham expertise em certas coisas, e aí tivemos uma cadeira, tivemos um senhorzinho que é de uma comunidade quilombola, bordoaria, e foi uma troca muito rica. A terceira oficina foi a oficina de projetos. A gente ali começou a pensar, de fato, né, a criação de soluções que fossem viáveis, porque a gente pensa muita coisa, mas a viabilidade do tempo e do financeiro não permite que tudo que a gente pensa é o que a gente pode fazer. E aí começamos a identificar problemas e começamos ali a criar esses microprojetos. E a quarta oficina foi a prática. A prática ela foi uma experiência muito legal para mim, nunca tinha participado de algo assim, né? Da gente colocar a mão na massa mesmo. Foi ali que a gente viu todo mundo carregando o carrinho, todo mundo suado, todo mundo ali plantando, quem sabia, quem não sabia foi fazer arte. Eu mesmo fiz terapia até fora. Fiz terapia, eu sou acelerada, fiz terapia de colar, azulejos quebrados, né? Foi com Buda, foi muito legal. Aí, a escolha da oficina, partilha desse princípio. Acolhimento e abertura com as partilhas. Não está passando. Para no mesmo lugar. Só está aqui embaixo. Você quer mandar esse link para mim? Eu te mandei. Não, aqui está em vídeo. Se você mandar esse link, eu consigo apresentar ele. Não vai ter esse. Pausa técnica. Ok. Eu faço. Falando da estrutura das oficinas. A primeira parte era acolhimento e a abertura com as partilhas. A gente sempre, quando chegava lá, as pessoas do território estavam com uma dinâmica para receber a gente. Então sempre tinha cantoria, dança, roda, e aí a gente era para acolher, a gente era a primeira acolhida. E aí tinha esse processo de juntar a galera, tinha o processo de fazer nossos acordos, combinados, né? Porque quando a gente trabalha com muita gente, tem que fazer os combinados para que tudo ocorra. Tinha o momento do café da manhã, que era um momento muito esperado. A gente organizou 4 cafés da manhã, 5, né, no seminário, muito massa, colaborativo, a comunidade levava, a gente também levava. Era um momento de estar próximo e nos conhecer, a comida aproxima, né? E fazíamos dinâmicas temáticas, por cada grupo, e fechávamos com socialização. Eles também sempre tinham uma dinâmica de fechamento.
no começo, deixa eu falar. Isso, deixa eu falar. Aqui foi uma aula, não é uma aula que eu dei para a turma, por conta de eu pesquisar e estar fazendo meu TCC em áreas úmidas, né? Como eu falei, eu sou regressante no bacharel, e aí esse ano eu defendo meu TCC. E o meu TCC ele pensa muito nas áreas úmidas e na especulação imobiliária, como na área do litoral norte. E aí eu achei muito interessante conversar com ele sobre isso, porque é uma turma de arquitetos que tem que pensar criticamente, né? Não só pelo financeiro, para além da profissão. Pensar como o trabalho dessas obras que eles vão vir a fazer aí pode afetar a natureza, né? A que custo? Porque ali no litoral norte a gente tem um processo muito grande de especulação imobiliária para nós como um todo, onde não há respeito por áreas de APA, áreas de proteção de todos os tipos. E aí, como eu pesquiso isso, eu quis trazer muita realidade assim, para eles, né? Como eles podem pensar em ser um profissional ético, né? Não entrando nessas áreas que são proibidas. Agora as fotos vão oferecer de uma para outra. Então 3 segundos, então tenho 3 segundos a falar de cada foto. Vamos lá. Aí é o nosso acordo, né? Que a gente fazia quando a gente chegava, nossas expectativas e tal. Posso fazer? Vou fazer como não. Isso. Pronto. Um quebra-cabeça. Nós fizemos de forma colaborativa, a visita que nós fizemos também ao UBS, eu não fui, onde nós fomos. Aqui é aquela dinâmica que eu falei de grupo, o nosso café da manhã, olha como era lindo, sempre tinha uma centralidade, algo no centro, uma roda de troca, sempre que vão ver, a gente enrola o mapa que a gente fez, a professora imprimiu, tá vendo? E eles foram colocando, se achando ali nesse mapa, foi muito massa esse dia. O nosso café da manhã, outro dia, pode deixar. Aí a gente foi reconhecendo ali o que podia fazer, material para fazer a captação de água. Mais uma vez a gente pensando ali no terreno que ia trabalhar, os grupos separados, nossas fotos finais, todas as vezes temos fotos finais, gravação de áudio e vídeo. Aqui foi na roda de saberes, né? Quando a gente recebeu, eu falei que a gente tinha recebido eles para falar. Essa senhorinha levou um monte de ervas e plantas do quintal dela para plantar, foi muito legal, gente. Esse aqui do bonezinho é seu Dado, que é um representante da cordoaria. Ele, assim, foi toda uma logística, né, para a gente levar ele, mas conseguimos levar e vale muito a pena ouvir, né. Esse senhorzinho do lado, me lembra o nome dele, esse de boné branco? Seu Feliciano. Seu Feliciano também foi falar, mas foi muito massa, assim. Porque as pessoas de idade têm essa coisa de sair de casa, né? E eles saíram todos para falar com a gente, para estar com a gente. Foi uma experiência. Esse aqui do ladinho de amarelo, vocês não para ver. Seu Adelson. Seu Adelson, que é do MST lá. Assentamento, né? Assentamento, né? Ele é muito solícito, assim, né? Quando a gente chegava com ele para questionar algumas coisas. A gente não chega na rua, eu sou totalmente urbana, né? Nasci em cidade grande, nunca morei no interior. Então, quando a gente chega no interior, a gente fica. Eu não fico encantado, porque é só começar as coisas da prateleira do mercado. E quando a gente chega lá, que a gente vê as coisas como elas são, né? É muito gratificante. Vamos correr aqui. Pronto, continuamos no mapa. Eles também ficaram como crianças, assim, super felizes de se entender. Eles perceberam, né? Como cidadão no espaço. Nosso cofre maravilhoso. O reconhecimento, né, do terreno onde a gente ia fazer, o material, as casas para pensar essa captação de água da chuva, o terreno que a gente pensou em trabalhar, o grupo focal separado, fotos do nosso filhozinho, todas as vezes tinha foto, gravação de áudio e vídeo com as pessoas do território, eu na terapia fazendo colagem, fazendo minha terapia. Aqui foi o dia da mão na massa, todo mundo carregando, todo mundo cavando, fizemos plaquinhas para enfeitar. Gente, foi uma experiência surreal. Daí já o trabalho já adiantado, né, a mandala de ervas medicinais, as cocadas, as cocadeiras, elas dispunham para a gente comprar. Aí já foi o seminário, o nosso processo de mística, nosso café da manhã. O seminário foi na FAO,
UFBA, meu parceiro Zé Helder, não podia deixar de falar, nossos acordos, né? Aqui já são nossas produções, o caderno técnico, os folder, tudo que está disponível. Teremos uma acarajé na hora, Coca-Cola, para terminar, amarrar esse período que passamos juntos nesse semestre, os estudantes, professora com a equipe, e assim. Vou terminar. Cada um dele comigo. Vamos lá. Aqui a gente pensou, né, em alguns projetos. Um deles foi o sistema de captação de água pluviais. Pensamos na mandala de ervas medicinais. Pensamos nessa cartilha também de ervas que curam, fossa ecológica, paisagismo comestível e distritário. Porém, a gente não consegue fazer tudo porque demanda de tempo, né, um semestre são 4 meses, e a gente ficava lá de 9 até 3h30 da tarde mais ou menos, para poder voltar a Salvador, que é distante. Então, tudo isso aqui foi pensado e projetado. Porém, a gente conseguiu fazer a mandala de ervas medicinais, como vocês viram ali, a gente já deixou lá pronto para eles. A cartilha também foi feita. E o paisagismo comestível distritário foi iniciado, né, com a proposta deles caminharem. E eu creio que essa foi a segunda edição. A professora Iana tem certeza que vai se submeter outras edições e vai submeter. Meu Deus. Na hora que ela pergunta. Vai submeter as edições e vai voltar e vai dar continuidade. Então, assim, coisas que eu pensei que foram resultantes, assim, que impactaram a mim, foi o fortalecimento desse vínculo, né, entre a universidade e o território. É uma universidade que não estava ali naquele lugar de poder, de conhecimento, ele estava ali num lugar de escuta sensível, né, sem com a mente aberta, sem nenhum tipo de preconceito, né, valorizar esses saberes do território, os efeitos que a gente pôde deixar no território. Tenho certeza que ninguém saiu dali da mesma forma que entrou, e enquanto cidadão, a informação universitária foi ampliada, essa consciência, eu sou geógrafo, eu tenho uma consciência territorial, mas eu tenho uma consciência territorial da academia, porque eu sou uma pessoa, como eu falei antes, totalmente urbana. Eu nasci na cidade do Rio de Janeiro e moro na cidade de Salvador, no centro aqui, no Alto de Ondina, então eu não tenho essa vivência de estar na terra. Vou terminar. E aí, eu pensei também essa extensão, né, como via de mão dupla, levar para a comunidade e trazer também, pensei nessa ecologia dos saberes, né, de como a gente pensa de uma outra forma, a pedagogia da presença, também foi uma coisa que eu pensei enquanto monitora, e proporcionou essa vivência ampliada, extrapolando essa dimensão pedagógica. E é isso, essa CCS, ela reafirma para mim a potência que é a extensão universitária, né, e essa importância dessa escutativa, da procriação, de respeitar os tempos e os modos dos outros, e o reconhecimento de que o habitacionário é um direito e um ato político. Você tem áudio? Tem áudio? Não sei se É 30 segundos. Não, aqui, esse vídeo é uma devolutiva da comunidade, não sei se temos áudio aqui, mas não precisa nem ouvir, não está falando muita coisa. Só para vocês verem como eles estão agora, essa espiral de ervas. E eu sei que isso aqui ainda está muito recente, mas eles vão levar adiante e produzir. Está vendo que legal? Reginaldo mandou. Reginaldo mandou pra gente. Eu tirei uma das palavras que elas usaram. Pode botar lá o jogo. Pode botar tudo. Como o vídeo é curto aqui, o monitor vai deixar eu botar tudo na segunda. Aqui nas 5 segundos mesmo. O monitor não vai ligar assim. Vai, monitor. Fala pessoal, bom dia a todos. Aí nosso campeão aí, tá? Todos os mais, bora cuidando. É muito legal, a gente saber que deixou alguma coisa, né, que eles estão valorizando, cuidando. Daqui a um ano vai estar
agradecimentos à comunidade Armani que nos recebeu lá, a todos os professores, né, a professora Patrícia, a professora Eliana, a professora Ana Lúcia, as gêmeas Patrícia e Laís, que atendeu a gente pelo mesmo nome, né, Prova? A José Helder, esse nome dela, Zayane, foram pessoas que estiveram assim comigo, já tinham essa experiência, né, em sociologia, e eu não tinha, e eles me ajudaram muito nesse tocante. A UFBA foi o apoio institucional aos estudantes da CCS,